E a gente vai agora fazer uma entrevista aqui no CNN Arena Eleições com Fábio Weingarten. Ele é ex-secretário de Comunicação da Presidência da República e atualmente é coordenador de mídias digitais da campanha de Jair Bolsonaro. Fábio, muito obrigado por você estar aqui com a gente no CNN Prime Time. A gente já falou que a campanha de Jair Bolsonaro vai entrar com um recurso contra a decisão de Alexandre de Moraes de não aceitar a queixa que a campanha de Bolsonaro apresentou sobre menos inserções que teriam acontecido em algumas rádios do Brasil. O que vai constar desse recurso, Fábio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos da CNN. Apenas uma pequena correção, eu atuo na área de mídia offline ou mídia tradicional e não mídias digitais. Todo mundo sabe que a minha experiência vem na comunicação offline, TV, rádio, jornais e imprensa. Então, feita essa pequena correção, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a CNN, do qual eu respeito, do qual eu acompanho desde a sua ideação, quando ela foi idealizada, depois quando do seu lançamento, e tenho muita estima pelos profissionais que trabalham aí na CNN. Pela primeira vez, eu peço para entrar ao vivo na CNN, estava acompanhando o que estava sendo conversado e debatido aí no seu programa, e eu ouvi algumas coisas que não fazem sentido e cabe a mim esclarecê-las. Primeiramente, ouvi que o Felipe reportou que a campanha... Desculpa, Fábio, desculpa te cortar, mas só para a gente ser claro, eu fiz uma pergunta para você, só responde o que vai... Depois você vai fazer o seu discurso, mas só para responder exatamente o que eu perguntei. Não estou fazendo discurso, Márcio. Não, mas eu perguntei o que vai ter no seu recurso, o que vai ter no recurso da campanha, só para ficar clara a conversa, porque senão fica uma coisa de doido, ninguém vai lembrar o que eu perguntei. O que vai ter nesse recurso para contradizer a versão de Alexandre de Moraes, que não aceitou a queixa de vocês? E aí sim, você fica à vontade. A nossa área jurídica, a nossa vertical jurídica estuda todas as demandas, todas as justificativas que o ministro Alexandre de Moraes razoou na peça de ontem e iremos recorrer no sentido de qualificar as empresas, de evidenciar a pertinência da empresa de auditoria e, 3, a robustez dos dados apresentados. Virão novos dados? Perdão? Virão novos dados? Virão novos dados. A nossa área de operações de mídia continua realizando a consolidação dos dados nas mais diversas praças, como hoje surgiu a auditoria de Minas Gerais, que trouxe novamente diferença de aproximadamente 19,2% nas veiculações da candidatura do presidente Bolsonaro versus a outra candidatura. É que a gente sabe que, segundo o TSE afirma, e o que diz a legislação, é que essa diferença de inserções, se é que ela aconteceu, e eu não estou duvidando de você, mas se é que ela aconteceu, teria sido responsabilidade da campanha, que não teria enviado esses spots publicitários, essas gravações de 30 segundos, normalmente, para as rádios. Como é que você responde a isso? É exatamente esse o tema que me fez entrar em contato com Por favor, então, a produção da CNN para que a gente clareasse isso de uma vez por todas. Então, foram 2 tópicos que eu ouvi de forma com muita dúvida o que foi falado há instantes atrás. Primeiro, a campanha, eu mesmo contratei uma empresa de fiscalização em final de agosto, princípio de setembro, empresa essa chamada Soundview, empresa de Minas Gerais, altamente qualificada, com muita tecnologia embarcada, que audita músicas, que audita publicidade, que tem como clientes grandes anunciantes nacionais, internacionais, clientes da esfera pública e privada e cantores, bandas para efeito de remuneração em direitos autorais, até para a remuneração do ECAD. Então, não é verdade o que foi falado através de uma nota e repercutido agora há pouco atrás pelo colega aí, que a campanha não contratou uma empresa. Eu ponho à disposição da CNN o contrato, bem como a data na qual ele foi assinado. A contratação da empresa de fiscalização, a primeira delas, foi assinada antes do primeiro turno. Segundo ponto, pelo nosso entendimento, pela lisura e transparência do processo eleitoral,
a campanha do presidente Bolsonaro em nenhum momento entrou em contato com nenhuma rádio. Por isso, no nosso entendimento, havia um repositório chamado de pool de emissoras. E lá se encontram todas as emissoras, é um espaço na nuvem onde ambas as campanhas fazem o upload de 2 arquivos, Márcio. O plano de mídia diário e os spots e as inserções, os materiais publicitários, que é o termo que a gente utiliza para envio diário para cumprimento das veiculações. Aqui eu coloco na mesa, se a gente houvesse a comunicação direta com as rádios e em caso de direito de resposta, não cabe a nós, parte interessada, informar as emissoras se tivemos ou não direito de resposta. O mediador, no caso de direito de resposta, é o próprio TSE, razão pela qual a gente coloca e a gente enobrece a presença do TSE no meio da relação campanha, envio de material e as rádios. Então, por essa razão, as 2 campanhas enviam para o pool os materiais e os planos de mídia. As rádios baixam, fazem o download dos planos e dos materiais. Mas quando a rádio fala, não recebemos material de campanha da campanha de Jair Bolsonaro, o erro teria sido de quem, então? Da rádio que não soube buscar nesse pool, lá no TSE? No meu entendimento, a parte responsável onde ficam os spots é o pool do TSE, objeto esse da demissão do funcionário do TSE. Havia um funcionário responsável por esse armazenamento, por essa distribuição. Ponto. Não estou dizendo que é atribuição do TSE nem distribuir e nem fiscalizar. Vou ressaltar aqui, não cabe ao TSE fiscalizar a veiculação de materiais. Concordo com isso, para ser super justo, super correto e para a audiência entender em casa. Não cabe ao TSE fiscalizar veiculações, cabem às respectivas campanhas, como a gente fez, contratou uma em agosto, contratou uma segunda empresa com maior cobertura, no termo técnico, contratamos uma segunda empresa com maior cobertura de rádios. A nossa primeira empresa auditava 2.500, 3.000, fomos para uma empresa com 5.500 rádios, com tecnologia embarcada tão boa quanto a primeira. Estamos finalizando a negociação de uma terceira empresa. Mas, Fábio, desculpa te cortar. Só para entender, então, você falou que a campanha entregou ao pool do TSE todas as campanhas, todos os spots publicitários. São 2 arquivos que precisam ser enviados diariamente ao TSE. E isso foi feito desde o primeiro dia do segundo turno. Mapas de veiculação e inserções. O TSE fornece às campanhas recibos de entrega. Eu fui para cima da minha área de operações cobrando se a gente falhou algum dia. Me devolveram todos os recibos de entrega, sem nenhuma exceção, Márcio. Então, quando a rádio fala que não recebeu no período de 7 a 14 de outubro a propaganda da campanha de Jair Bolsonaro, você não vê problema na rádio, você está vendo problema no pool do TSE. Não cabe à campanha entrar em contato direto com as rádios, até porque seriam 5.000 rádios, até porque em caso de direito de resposta, não cabe a mim, parte interessada, falar para a rádio A, B ou Z, que agora não é mais aquele spot, é o spot outro, entendeu? Não seria liso, não seria justo eu informar a parte interessada, informar uma rádio que eu ganhei um direito de resposta a meu favor. Quem tem que informar a rádio que X inserções foram beneficiadas a mim é o próprio TSE, que é o órgão julgador. Deixa eu colocar na conversa o Caio Junqueira, nosso analista de política aqui em São Paulo. Caio, por favor. Fábio, boa noite. Queria ampliar um pouco o nosso assunto aqui. Os 3 presidentes que disputaram a reeleição como incumbentes chegaram nessa reta final com uma relativa margem de folga, né? Fernando Henrique Cardoso, em 98, foi reeleito em primeiro turno. O Lula, em 2006, chegou nessa fase da campanha com uma relativa tranquilidade. E até Dilma Rousseff, apesar do aperto ali em 2014, liderava as pesquisas nessa reta final.
É possível atribuir esse episódio que vocês trazem na reta final da campanha a essa imprevisibilidade do resultado da eleição do domingo e ao certo favoritismo que a candidatura Lula tem ante a do incumbente Jair Bolsonaro neste domingo? Caio, boa noite. Prazer falar contigo, direto de São Paulo. Eu não vejo a candidatura do Lula como favorita nesse momento. A candidatura do presidente, ou a gestão, o primeiro mandato do presidente Bolsonaro, a gente teve 1 ano e meio, praticamente, 1,2 ano de verdadeira entrega, herdamos um Brasil de terra arrasada, depois enfrentamos 2 anos e meio de pandemia, depois 8 meses de guerra, e mesmo assim o Brasil volta forte na economia, volta forte no agro, volta forte no celeiro de alimentos. Então, eu entendo que os 4 anos de primeiro mandato do governo Bolsonaro, não navegamos águas tranquilas, navegamos águas turbulentas. Entendo, o presidente sempre disse que exigiria condições iguais, condições equânimes, uma eleição justa, limpa, transparente, e nada mais justo do que a gente arguir se as nossas inserções estão sendo veiculadas da mesma maneira que a do nosso oponente. É uma parte importante do processo eleitoral. Muito se falou, Caio, em discurso de ódio, muito se falou em fake news, muito se falou em urna eletrônica. Talvez deixaram de lado uma parte importante, que é a propaganda eleitoral de rádio e TV. Você trabalha num veículo de comunicação super importante, super respeitoso, super qualificado. Eu venho dessa área, você me acompanha há muito tempo, e eu valorizo demais a televisão e o rádio, do qual eu tenho verdadeira paixão, e você sabe disso. Pouco se deu a importância para a velha mídia, ou para a mídia off. E você, mais do que ninguém, sabe o quanto relevante é o rádio e a televisão. Então fica aqui o meu desagravo pela pouca atenção concedida pelo órgão que organiza a eleição à TV e o rádio. Então é esse o ponto. Nós temos a importância das redes, nós temos a importância dos novos meios, das novas mídias, mas há que se fazer uma meia-culpa para a valorização do rádio e da televisão. Fábio, pois não. Tem uma dúvida crucial. Se o Bolsonaro perder domingo, este episódio será utilizado para sustentar uma eventual contestação do resultado? Eu não falo pelo presidente, eu não falo pelo nosso jurídico, Caio. Eu entendo que toda eleição com transparência, com corretez, com lisura, merece ser respeitada. Então, minha posição você me conhece, você sabe o quanto eu sou justo, equilibrado, sincero e transparente. Quando está errado, eu digo que está errado. Eu tenho absoluta segurança, repito aqui, Márcio e Caio, eu tenho absoluta segurança e confiança nas empresas que estão prestando auditoria para a nossa campanha. Mais ainda, eu tenho absoluta confiança na robustez dos dados por elas apresentados. Fábio Weingarten, um dos coordenadores de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Um abraço, Márcio. Obrigado.